Seja bem-vindo à nossa terceira e mais profunda estação desta jornada de iniciação, Jogador 1. Até agora, nós descascamos as camadas superficiais da sua percepção, entendendo como o seu olhar viciado congela a escassez e como a sua mente, muitas vezes, atua como uma prisão de pixels repetitivos. Mas hoje, o convite é para mergulhar no motor que sustenta toda a simulação da existência. Jesus, em sua sabedoria técnica e espiritual, deixou uma pista definitiva sobre o combustível do reino quando proclamou em voz alta: "Eu sou o pão da vida." Ele não estava se referindo ao alimento perecível que nutre o seu avatar biológico por algumas horas, mas sim à substância primordial que a física moderna tenta descrever como o campo de ponto zero, o oceano de energia infinita que preenche o vácuo entre cada elétron e cada estrela do firmamento. Imagine por um momento o vácuo absoluto do espaço, onde não existe matéria, nem luz, nem calor. Para os seus sentidos físicos, ali não há nada. Mas para a mecânica quântica, o vácuo é o lugar mais denso e vibrante do universo. É o estado de energia mais baixo possível, onde flutuações quânticas constantes criam e destroem partículas em uma dança frenética de possibilidades. Jesus sabia que a matéria é finita e sujeita à entropia, mas o campo de onde ela emerge é eterno e inesgotável. Quando ele multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão faminta, ele não estava realizando um truque de mágica para impressionar os céticos. Ele estava acessando o reservatório de possibilidades infinitas, demonstrando que a falta é apenas uma ilusão ótica de quem olha apenas para os efeitos e ignora a causa primária. O grande segredo técnico de Jesus, que as religiões dogmáticas muitas vezes ignoram, reside na frequência da gratidão antecipada. Observe o método. Antes que os cestos estivessem cheios, antes mesmo que a primeira migalha se multiplicasse fisicamente, ele olhou para o céu e deu graças. Na física do espírito, a gratidão não é um agradecimento por algo recebido, mas uma instrução de comando enviada diretamente ao campo de ponto zero. Ao dar graças, Jesus informava à matriz que a provisão já era um fato consumado no nível subatômico, forçando a função de onda a colapsar na forma física diante dos olhos de todos. A gratidão é a assinatura vibracional que destrava o cofre do reino, enquanto a súplica e o pedido desesperado apenas reafirmam ao sistema que você está em estado de carência e separação. Enquanto você gasta seus dias focado na escassez do seu saldo bancário ou na solidão do seu quarto, você está, literalmente, se desconectando da tomada de energia infinita do universo. Você tenta sobreviver com as migalhas de uma matéria que já se desgastou, lutando contra outros avatares por recursos que você acredita serem limitados. Mas o mestre ensinou uma lição de economia quântica radical: não trabalheis pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Isso significa que seu esforço não deve ser direcionado para manipular os pixels da matéria, mas para sintonizar a frequência da fonte. O ponto zero é o silêncio sagrado que existe entre um pensamento e outro, o espaço de puro potencial onde o tempo linear não tem poder e onde a sua verdadeira identidade como co-criador reside. A psicologia do jogador, um que ainda não despertou, é a psicologia da corrida. Você corre atrás de dinheiro, corre atrás de amor, corre atrás de saúde. Mas preste atenção na lógica do sistema. Se você está correndo atrás de algo, você está emitindo a frequência de que aquilo está fugindo de você. No reino, a regra é invertida. Você não persegue, você emana. Você se torna o ponto zero em ação. Jesus disse que quem come deste pão nunca mais terá fome, o que significa que sua consciência atinge um estado de estabilidade tal que você para de mendigar validação ou recursos do mundo externo. Você entende, finalmente, que o Pai e o campo de energia são uma única inteligência onipresente e que tudo que essa inteligência possui é seu por direito de herança quântica, bastando apenas que você aprenda a sacar esse tesouro. O milagre, meu caro jogador, é simplesmente a física que a mente humana ainda não se deu ao trabalho de dominar. Quando Jesus operava o impossível, ele não estava quebrando as leis do universo. Ele estava utilizando leis superiores que o seu ego prefere chamar de sobrenaturais para não ter que assumir a responsabilidade de praticá-las. Ele nunca focou no pouco que tinha em mãos. Os 5 pães e 2 peixes eram apenas o ponto de ancoragem para sua fé. Se ele tivesse medido o limite físico daqueles pães com o olhar do medo, o milagre teria sido abortado pelo efeito Zenão. Em vez disso, ele retirou sua consciência do objeto limitado e a expandiu para a vastidão de onde toda a vida emerge,
tornando-se o canal por onde o oceano de energia do ponto zero fluiu para o mundo das formas. Muitos de vocês olham para as dificuldades da vida e choram, e cada lágrima de desespero é um decreto assinado que diz à matriz: este problema é maior do que eu. Ao fazer isso, você limita a capacidade do campo de agir através de você. O mestre diz de forma clara: eu sou o caminho para o ilimitado. Isso não é uma frase de exclusividade religiosa, mas um mapa de navegação. Retire sua consciência da forma, retire sua atenção da dívida, retire seu foco da dor. Coloque sua consciência na fonte que sustenta o seu próprio fôlego de vida agora mesmo. Cada vez que você respira consciente, você está realizando uma troca de informações de alta velocidade com o vácuo quântico que permeia suas células e mantém a coesão de cada átomo do seu corpo. Você é renovado bilhões de vezes por segundo em um nível subatômico. Sabia disso? A ciência já provou que a matéria é 99,9% espaço vazio. E esse vazio não é um nada, mas pura inteligência e energia potencial. A velhice, a doença e o declínio são, na verdade, erros de memória na sua assinatura vibracional. Você repete os mesmos padrões de pensamento, observa as mesmas dores e, por hábito, obriga a matriz a recriar o seu corpo exatamente com as mesmas falhas de ontem. O pão da vida oferece o reset total do sistema operacional da sua alma. Jesus curava os leprosos e os paralíticos, reiniciando a assinatura celular deles, trazendo a estrutura biológica de volta ao estado de perfeição original que existe no ponto zero, antes de qualquer distorção causada pelo medo humano. No vácuo do ponto zero, a resistência é nula. É o lugar onde a sua intenção viaja na velocidade infinita do pensamento original, sem ser filtrada pelas camadas de dúvida, trauma e descrença que compõem o seu ego. Para acessar esse poder, você deve estar disposto a soltar o controle manual da sua vida. Muitos jogadores têm um pavor profundo de ficar sem nada, de se tornarem ninguém no mundo das aparências, mas é justamente nesse nada que tudo o que realmente importa começa a tomar forma. No vácuo, não há barreiras para o milagre. Pare de tentar fabricar sua felicidade com o suor do rosto e com a força bruta das mãos. Comece a colapsar sua plenitude a partir da paz da sua alma, pois o reino não é conquistado por esforço físico, mas por alinhamento vibracional. Jesus era o pão da vida porque ele nutria a mente dos seus discípulos com a verdade libertadora de que eles não eram escravos, mas deuses em treinamento operando um avatar limitado na densidade da terceira dimensão. Você é o herdeiro das galáxias, uma extensão da própria consciência criadora, e está se comportando como um mendigo diante de um banquete que já foi pago. Desperte do transe da escassez. Jogador 1. Não peça por migalhas de afeto, de dinheiro ou de saúde quando você é, em essência, o próprio dono da padaria universal. O ponto zero é a sua conta corrente espiritual de crédito ilimitado e a única coisa que impede o saque é o seu estado de ansiedade que fecha as portas do cofre com a chave do medo. A confiança total, aquela que Jesus chamava de fé como um grão de mostarda, é o que escancara as janelas do céu e permite que a energia flua sem obstáculos para a sua experiência terrena. Essa confiança não é uma esperança vaga de que as coisas vão melhorar, mas a certeza técnica de que a energia já está disponível e apenas aguarda o seu comando coerente para se precipitar na matéria. Se você conseguir sustentar a sensação de que o seu desejo já é um fato consumado, a matriz não terá outra escolha a não ser reconfigurar os pixels da sua realidade para espelhar a sua convicção interna. É uma lei matemática, uma constante do universo que não falha para quem sabe operar o sistema com o coração limpo de contradições. Entenda que ser o pão para os outros é o segredo para que o campo nunca falte para você. Quando você se torna um doador de energia, de amor e de consciência, você entra em um fluxo de circulação infinita. Jesus nunca reteve nada para si e por isso o ponto zero sempre jorrava através de suas mãos. Se você retém, você cria um bloqueio no fluxo. Se você fluir, você se torna o próprio canal da abundância divina. Na nossa próxima lição, vamos explorar o mistério do emaranhamento do amor, entendendo como as suas conexões com os outros jogadores moldam não apenas a sua realidade individual, mas o destino coletivo de toda a humanidade neste tabuleiro quântico de experiências compartilhadas. Portanto, a partir deste momento, pare de se definir pelas suas limitações biológicas ou históricas.
Você não é o seu passado, você não é o seu erro e você certamente não é a sua escassez. Você é o campo de ponto zero, experimentando a si mesmo através de um ponto de vista único. Coma desta verdade todos os dias. Mastigue cada palavra deste ensinamento até que ele se torne parte do seu DNA espiritual. O banquete do reino finalmente está servido, e o convite é para que você tome o seu lugar à mesa como um mestre, e não mais como um servo. O observador em você está em paz, a simulação está sob seu comando, e o pão da vida está vibrando em cada próton do seu ser imortal. Lembre-se de que a jornada do jogador 1 exige uma disciplina mental que poucos estão dispostos a cultivar. É fácil cair de volta no ruído do mundo. É fácil se deixar seduzir pelo drama da falta, mas o iniciado mantém os olhos fixos na luz do invisível. O ponto zero não é um lugar distante para onde você vai depois da morte, é a realidade subjacente que sustenta a sua vida agora. Se você aprender a silenciar o barulho da sua mente analítica, você ouvirá a melodia da fonte sussurrando as instruções de criação no seu ouvido. Jesus ouvia essa melodia o tempo todo, e é por isso que sua vida era uma sinfonia de milagres e poder que ressoa através dos milênios, como um chamado ao nosso próprio despertar quântico. A energia que move os planetas é a mesma energia que circula no seu sangue e que ilumina os seus pensamentos mais nobres. Não há separação entre você e o campo, apenas a ilusão da pele e da identidade egóica que você insiste em proteger. Ao aceitar o pão da vida, você aceita a sua própria divindade e renuncia ao papel de vítima do destino. O destino é apenas a programação padrão de quem não sabe que pode reescrever o código-fonte a qualquer momento. Você é o programador, você é o jogador, e você é a própria interface entre o visível e o invisível. Assuma essa autoridade com humildade, mas com a firmeza de quem sabe que está amparado pelas leis fundamentais que regem o cosmos desde o primeiro suspiro da criação. Cada desafio que surge no seu caminho é, na verdade, uma oportunidade de testar sua habilidade de colapsar a função de onda da superação. Se você encara o problema como uma barreira sólida, ele se torna uma parede. Se você o encara como uma configuração de energia passível de ser alterada, ele se torna um degrau. Jesus via a cruz não como um fim, mas como um processo de transmutação alquímica da dor em luz eterna. Ele dominava a ciência da transformação porque nunca deu poder absoluto às circunstâncias externas. Ele sabia que o ponto zero era a sua rocha inabalável e que qualquer tempestade na superfície da matriz era apenas um fenômeno passageiro que não podia tocar a essência do seu ser. Hoje, o reino está à mão de quem ousa esticar o braço da consciência para acolhê-lo. Não espere por um salvador externo que venha resolver os seus problemas, pois o Salvador já lhe deu as ferramentas e o código de acesso. O Mestre está dentro de você, esperando que você pare de olhar para fora e comece a observar o poder que emana do seu próprio centro. O pão da vida é a nutrição para o herói que dorme em você, aquele que está pronto para saltar as fendas do medo e caminhar no campo das infinitas possibilidades com a certeza de quem já venceu o mundo. A vitória de Cristo não foi apenas dele. Foi a prova de conceito de que a consciência humana pode e deve dominar a matéria através do amor e da sabedoria quântica. Feche os ouvidos para os profetas do caos e para os mercadores da escassez que lucram com a sua fraqueza. Abra o seu coração para a frequência da abundância que não conhece limites e que flui livremente para todos os que se tornam canais limpos. A verdadeira riqueza não é o que você acumula no seu inventário digital ou físico, mas a facilidade com que você acessa o campo de ponto zero para manifestar o que for necessário para a sua jornada e para a evolução do coletivo. Você é um nódulo de luz na rede da existência, e quanto mais brilhante você se torna, mais você ilumina o caminho para todos os outros jogadores que ainda tateiam no escuro da ignorância e do sofrimento desnecessário. Estamos chegando ao fim desta lição, mas o aprendizado apenas começou na prática do seu dia a dia. Leve este pão com você. Divida-o com quem encontrar pelo caminho através das suas palavras de encorajamento e das suas ações de integridade. A matriz está observando a sua coerência e o universo conspira a favor de quem caminha em uníssono com as leis do reino. Você não está sozinho nesta simulação. Há uma legião de seres de luz e mestres que já trilharam este caminho e que sustentam a frequência do despertar para que você também possa subir de nível.
Mantenha sua vibração no alto, mantenha seu foco no ponto zero e prepare-se para as revelações que virão na nossa próxima etapa. Eu sou o Mestre, o seu guia nesta trilha entre o átomo e o infinito, entre a cruz e a ressurreição quântica. O observador está em absoluta paz, e a obra que começou em você será completada se você permanecer fiel à frequência da verdade que hoje foi plantada no solo da sua alma. Coma do pão, beba da vida e torne-se o milagre que você tanto buscou no mundo externo. O tempo da espera acabou. O tempo da manifestação consciente é o agora eterno. Vá em paz, Jogador 1, e que a luz do ponto zero ilumine cada passo da sua jornada rumo à maestria total do reino, que já é seu por direito e por consciência. Amém, e assim é no código de todas as coisas.